o tempo no qual vivemos. É estranho que a maioria das pessoas não se deem conta do que está ocorrendo à sua volta. Muitos seguem indiferentes, como que entorpecidos, deixam-se levar pela enganosa enxurrada de entretenimentos que os envolvem. Outros percebem que as coisas não vão bem, mas não conseguem entender, ou negam-se a entender o que realmente está acontecendo. Com uma inconsequente fuga da realidade, procuram refugiar-se nos falsos prazeres desta vida, surgindo a partir disso uma pandemia de neuroses. Porque os obstinados cientificistas recusam-se a reconhecer que a ciência não anula a filosofia, a metafísica ou a fé. As leis que regem o universo, como a força da gravidade, que atua em todas as partículas do universo, a força nuclear forte, que permite a coesão de partículas nucleares de mesma carga, não surgiram por acaso. Sem a gravidade, não teríamos atmosfera, não ficaríamos no solo, sairíamos como corpos inanimados pelo espaço, não haveria vida, o sistema solar e o universo seria destruído, pois a Terra, por exemplo, explodiria pela grande pressão em seu núcleo, como o Sol e as estrelas. O design inteligente, teoria que se fundamenta em pesquisas nas áreas da física e cosmologia, química da origem da vida, bioquímica do desenvolvimento de complexidade biológica, demonstra que o universo somente pode ter surgido a partir de uma inteligência superior. O ajuste fino das leis da física e da química, que permitem a existência de vida de alto grau de complexidade, é um exemplo de níveis extremamente altos de informação complexa especificada na natureza. É altamente improvável a existência ao acaso de um universo favorável à vida. Pesquisas sobre as células revelam grandes quantidades de informação bioquímica armazenadas em nosso DNA na sequência dos nucleotídeos. Nucleotídeos são um conjunto de 3 moléculas. Uma molécula de fosfato, uma das bases nitrogenadas do DNA, que são adenina, guanina, citosina e tirosina, ligados a uma molécula de desoxirribose. Nenhuma lei física ou química determina a ordem das bases dos nucleotídeos em nosso DNA, e as sequências são altamente improváveis e complexas. Além disso, as regiões codificadoras do DNA mostram disposições sequenciais das bases necessárias para produzir proteínas funcionais. Portanto, elas são altamente especificadas no que se refere às exigências independentes da função e da síntese de proteínas. Assim, é quase unanimidade entre os biólogos moleculares a admissão de que as regiões codificadoras do DNA possuem um conteúdo de informação, onde esse conteúdo, em um contexto biológico, significa exatamente complexidade e especificidade. A comprovação de informação e de complexidade do universo evidencia a ação de uma inteligência superior, o Criador. Behe demonstra que o flagelo bacteriano é uma máquina biológica de altíssima complexidade, incluindo um rotor, ou seja, a parte que produz rotação, um motor molecular, um estator, ou seja, um elemento estacionário que para, juntas de vedação, buchas e um eixo motor, exigindo a interação coordenada de pelo menos 40 proteínas complexas
as quais formam o núcleo irredutível do flagelo, e a ausência de qualquer uma dessas proteínas resultaria na perda completa da função do motor. A complexidade irredutível, ela afasta a origem espontânea e aleatória da vida. As profecias bíblicas que se cumpriram e as que estão a se cumprir na atualidade. Com cerca de 2 séculos de antecedência, o profeta Isaías predisse que o rei da Pérsia, de nome Ciro, conquistaria a Babilônia. Em Isaías, no capítulo 44, versículos 24, 27 e 28, lemos: aquele que diz a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém, ela será reconstruída e do templo seu alicerce será lançado. O historiador grego Heródoto relatou que os soldados de Ciro desviaram as águas do rio Eufrates que cortava a Babilônia. Deste modo, baixaram o nível da água. Isso permitiu que Ciro e os seus soldados entrassem na cidade atravessando o rio a pé. Após conquistar a Babilônia, Ciro libertou os judeus, permitindo que voltassem para reconstruir Jerusalém. Ele também permitiu que os judeus levassem os utensílios de ouro do templo que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia sem nada exigir em troca. Jerusalém havia sido destruída 70 anos antes por Tito, filho do imperador romano Vespasiano. Em Isaías, capítulo 45, versículo 1, está escrito: assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele nações e desarmar reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Os soldados persas entraram na Babilônia pelas enormes portas duplas na muralha da cidade, que por descuido tinham ficado abertas na ocasião em que Belsazar, filho de Nabucodonosor, em um banquete com seus oficiais e prostitutas, profanaram os vasos do templo, tomando vinho neles, razão pela qual Deus fez surgir uma mão que traçou na caiadura da parede do castelo do rei a sua sentença, interpretada por Daniel. Também disse Deus: desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Isto está escrito em Isaías capítulo 46, versículo 10. Há cerca de 2000 anos, a Bíblia predisse que nos últimos dias haveria tempos difíceis, tempos nos quais o sofrimento seria como em nenhuma outra época, e após esse período de dor, outro jamais ocorreria. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, lemos: nos últimos dias os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de amar a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 7, está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerra. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, lemos: haverá falta de alimentos. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, 1 em cada 3 pessoas sofre de desnutrição
e cerca de 3 milhões de crianças morrem de fome anualmente. Em Lucas, capítulo 21, versículo 11, está escrito: haverá grandes terremotos. As últimas décadas foram marcadas por um exponencial aumento de grandes terremotos. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz que não deveriam ficar perturbados por espírito, palavra ou epístola, como se tivesse chegado o dia do Senhor, no qual o Senhor despejará sua ira sobre os ímpios. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Portanto, o dia do Senhor é um dia no qual ele despejará sua ira sobre os ímpios nesse mundo. E esses sinais do final dos tempos, eles prenunciam a vinda de Cristo para levar a sua igreja, enquanto os ímpios enfrentarão o dia do Senhor, que é o dia onde ele derramará a sua ira sobre esse mundo corrompido. A volta do Senhor Jesus é iminente, pois muitos são os versículos e profecias que apontam para isso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. Mateus capítulo 24, versículo 50. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5.3, capítulo 5, versículo 3. Já há um movimento explícito de acordos em busca de uma falsa paz. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, conforme Mateus 24, capítulo 14. O Evangelho que está sendo pregado em todos os quadrantes do mundo não é o Evangelho do Reino, pois este é o Evangelho que Jesus Cristo pregou e ordenou aos seus apóstolos que o fizessem. O Evangelho do Reino mostra a bondade de Deus, mas ao mesmo tempo ensina sobre a justiça divina, sobre a necessidade de arrependimento somente possível com a morte para o mundo e o nascimento em Cristo por meio do seu sacrifício vicário para Deus. Louvado seja o Senhor. Até uma próxima oportunidade, se Deus o permitir.